Amém? Glória a Deus. Boa noite. Tudo bem? Amém? Pode botar uma musiquinha aí. Eu queria já começar a fazer uma pergunta para você. Quem tem enfrentado batalha aqui? Acho que todos nós, né? Todos nós enfrentamos batalhas. Todos os dias, a todo momento, a toda hora. Mas, por que eu iniciei vocês recebendo essa unção, sendo ungidos? E eu tenho certeza que o poder de Deus está sobre esse lugar, amém? Que o Espírito Santo de Deus que te ungiu. Nós impomos as mãos, mas é o Espírito Santo de Deus que te unge. E falar de ser ungido é falar de ser posicionado no campo de batalha, amém? Quando nós somos ungidos, nós somos posicionados. Você precisa tomar uma posição no campo de batalha, porque você foi ungido para enfrentar essa batalha, amém? E esta noite você já foi ungido para enfrentar a batalha da sua vida. Não sei o que você está passando, mas você já foi ungido. O tema da minha palavra é hoje, ungido e posicionado no campo de batalha. Fala comigo, ungido e posicionado no campo de batalha. Posição. Sabe o que acontece? Muitos crentes não têm mais se posicionado. Muitas pessoas não têm mais se posicionado. Muitas pessoas têm se recuado, têm se omitido. Mas a igreja precisa se posicionar diante da batalha. A igreja precisa se posicionar diante do que está acontecendo muitas vezes na vida das pessoas. O inimigo afrontando, o inimigo matando, o inimigo roubando. Mas a igreja precisa se posicionar. Amém? E quando nós falamos de posição, nós falamos de uma pessoa que não tem como não ter se posicionado e vencido a batalha, Davi. Davi foi um homem que se posicionou. E quando nós nos posicionamos, nós obedecemos. Davi obedeceu? Obedeceu. Davi serviu? Davi serviu. Abra comigo em 1 Samuel 17, do 20 ao 22, que diz: Davi então, 1 Samuel 17, 20 ao 22. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. E carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E estavam eu vou ler na minha versão aqui. E estavam Saul e eles, a todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ok? Davi deixou o que havia trazido como responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Bota na minha versão Almeida, revisada, Almeida, por favor. Vocês sabem qual o significado de posicionamento? Hein? Posicionamento quer dizer o ato de se posicionar. Amém? Posicionamento quer dizer de colocar numa posição. Disposição. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes falta disposição para enfrentar as batalhas. Muitas vezes falta coragem para enfrentar a batalha. Mas quando nós somos ungidos e posicionados, nós enfrentamos a batalha. Davi foi ungido. Davi foi posicionado. E a gente ouve-se muito em todas as pregações falar de posicionamento. Até os dias de hoje a gente sempre falou de posicionamento. Aí eu faço uma pergunta para você: será que a igreja não está posicionada?
Mas na verdade, desde os tempos bíblicos, Deus, fala comigo, Deus sempre despertou seu povo para se colocar na posição. Amém? Deus sempre despertou o seu povo para se colocar na posição. E nós temos vários versículos na Bíblia que falam de Josué 1:2, não precisa abrir. Levante-se, pois agora tu e todo este povo passar esse Jordão. Está dizendo o quê? Posicionando o povo para atravessar o... Posição, levanta-se. Levanta-se, saia do teu lugar. Amém? Juízes 6:14. Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Posição. Ezequiel 2:1, põe-se de pé e falarei contigo. Posição. E quando tem os pregadores que falam assim, Vaso, se coloca na posição, não é isso? Hein? Se coloca aí, Vaso, na posição. Hein? Não é isso que as pessoas falam aí quando tem um reteté aí? Hein? James, né? Se coloca na posição, Vaso. Sai da caverna. Não é isso? Vem para o meio. Não fuja, Jonas. Não é isso? São posicionamentos que está na palavra de Deus, que nós precisamos ser posicionados. Sem ter uma posição, você não vai vencer nenhuma batalha, meu irmão. Mas quando você se posiciona e coloca assim, eu estou posicionado e ungido, porque Deus está à minha frente, todas as batalhas vão cair por terra na sua vida, amém? Eu quero ouvir uma salva de palmas para o nosso Senhor. Todas essas expressões que eu falei, são expressões para um posicionamento na presença do Senhor. A posição de batalha, um posicionamento no campo de batalha, mudou o destino de uma guerra. Israel estava à beira de uma derrota. Mas a história terminou com uma grande vitória, não é verdade? Posição. Fala para o teu irmão, posição. Hoje tu vai sair daqui com posição. Não tem mais para tu sair daqui mais ou menos. Não tem mais para sair aqui café com leite. Muitos falam, né, Nutella, né? Não tem mais como tu sair daqui Nutella, tu vai se posicionar. Amém? Né? Não vai ter crente Nutella, vai ter crente posicionado e ungido, amém? Não vai ter crente mimimi, chega de mimimi. Posição também é deixar de fazer mimimi, deixar de querer fazer fofoca, deixar de querer falar mal das pessoas, se posicione diante de Deus. Ah, eu fui ofendido, eu fui maltratado, querido. Deixa eu te falar, coloque diante de Deus, desculpa, peça perdão e se posicione como um homem ou uma mulher que são homens e mulheres que Deus ama, independente do que você faz, independente do que você fez, amém? Glória a Deus, se posicione. A vida cristã muitas vezes é comparada com uma guerra, não é isso? Onde enfrentamos desafios, medos e críticas. Lá em 1 Samuel 17, né? Toda 1 Samuel 17, até lá, acho que vai até o 58. Davi era um jovem pastor, não é verdade? Mas ele se posicionou no campo de batalha diante de Golias. Golias era um gigante amedrontador. Davi era o menor. Era o mais raquítico dos irmãos, era o mais feinho. Mas será que os irmãos se posicionaram? Não. Se nós seguirmos o exemplo, nós vamos vencer todas as batalhas espirituais. Seguimos o exemplo de Davi. Nós precisamos firmemente estar posicionados na vontade de Deus. Amém? Estar posicionado na vontade de Deus requer algumas coisas.
requer algumas coisas. Não adianta você querer se posicionar fazendo a tua própria vontade. Nós não fazemos a nossa própria vontade, fazemos a vontade de Deus. E a primeira coisa que eu quero deixar para você nesta noite, fala comigo, um posicionado, olha para o teu irmão, um posicionado obedece. Eita, um posicionado obedece. Abra comigo lá em 12, verso 12 ao 21, rapidinho. Primeira Samuel 17, gente. 12. Não vou sair daí não. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, que o nome era Jessé, que tinha 8 filhos no dia de Saul. Era já velha, adiantada em anos entre os homens. Pode passar. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. 14. Davi, fica nesse aqui um pouquinho. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi era o menor, mas não se acomodou. Amém? Davi era o menor, mas não se fazia de vítima. Muitas vezes, você, por se achar menor, tu faz de vítima. Eu sou coitadinho. Davi não se fazia de coitadinho. Pode passar. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi era menor, mas servia a Saul. Davi era menor, mas servia a seu pai, obedecia. Davi o que? Porém, ia a Saul e voltava. Para quê? Para cuidar das ovelhas do pai. Davi estava servindo a Saul e estava servindo o seu pai. Davi estava obedecendo. Muitas vezes você não presta. Gente, quando eu li esse pedaço dessa Bíblia, eu falei, gente, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Hoje o Espírito Santo de Deus me deu isso. Davi, ele servia a Saul, mas ele voltava para cuidar das ovelhas do pai. Porque ele era obediente em cuidar das coisas que o pai tinha pedido, independente de qualquer coisa. Então, quando você é posicionado, você obedece. Passa lá para o 20 direto. Davi era o menor, mas era responsável. 17 e 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Tu chama a pessoa para orar, a pessoa não quer nem se levantar de madrugada para orar. Responsabilidade com a palavra de Deus. Davi era responsável. Deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Davi era responsável. Quando você é posicionado, você precisa ser responsável com as coisas de Deus. Você precisa ser responsável com o que Deus te colocou na sua mão, o seu ministério, a sua célula, as pessoas que você cuida. Levante de madrugada, ore por essas pessoas. Faça a dupla de oração. Venha para o IV, venha para o TAC, venha cumprir o propósito de Deus. Seja responsável. Davi, ele tinha sido ungido. Se nós voltarmos um pouquinho, 1 Samuel 16, não precisa abrir 13, Davi tinha sido ungido. Mas lá no 20, mas continuava em humildade, obedecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. A obediência o levou ao lugar certo. A obediência o posicionou para cumprir seu chamado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. A obediência levou Davi ao lugar certo e a cumprir seu chamado. Quando nós somos obedientes, nós estaremos no lugar certo e vamos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. Obediência à palavra, não precisa obedecer o pastor. Obediência à palavra de Deus. Nós somos pastores que apacentamos ovelhas. Falamos o caminho melhor para você seguir. Falamos as coisas melhores para você fazer. Mas obedeça a palavra de Deus. Segunda coisa, um posicionado. Você é posicionado hoje, amém? 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 Não teme o grito do inimigo. Uau, meu Deus.
O inimigo grita com você, tu vai bater em retirada? Não. Tu não pode temer o grito do inimigo. O inimigo bate na tua porta todos os dias. Talvez o inimigo grite no seu ouvido todos os dias. Mas um posicionado não teme o grito do inimigo. Coloca lá no verso 8 e 10, rapidinho. Golias, ele intimidava o povo. Não intimidava? Com palavras? 1:17, 8 e 10. Golias intimidava o povo com seu tamanho e palavra. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que sais, formando-se em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E Davi e Golias afrontando o povo. Se ele puder pelejar comigo e me ferirmos, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejamos. Golias intimidava o povo com seu tamanho e palavras. Mas bota lá no 24 agora, Pedro. Mas Davi não se deixou intimidar pelas ameaças. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Pode passar. E diziam: viste daquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a quem a matar, ao rei acumulará as grandes riquezas, ele dará para a mulher, a filha, a casa do seu pai, e sentará os impostos em Israel. Pode passar, Pedro. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta sobre... Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que o ferir. Pode passar. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, foi aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Davi não se intimidou. Respondeu: o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. O povo lhe tornou a responder como dantes. Pode passar. Ouviram as palavras de Davi, falaram no Ceará Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse: não desfaleça o coração de mim por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Davi não se intimidou contra as palavras de Golias. Fala para o teu irmão: aqueles que estão posicionados em Deus, não temem o grito do inimigo, pois confiam no Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Confiam no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos gritos de inimigos vocês têm ouvido ou escutado? Né? Muitas vezes nós ouvimos o inimigo vir no nosso ouvido, pessoas virem no nosso ouvido, que não te levam a lugar nenhum. Falar mal de você, falar mal da sua família, falar mal do seu casamento, falar mal de tudo, falar mal da igreja. Isso o inimigo se levanta com palavras. Mas quando nós somos posicionados, nós não tememos o grito do inimigo, porque nós entendemos e confiamos no Senhor. Amém? Nós entendemos que Deus está à nossa frente. Nós entendemos que o Senhor está à frente da nossa peleja e que nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Batalhas teremos todos os dias. Todos os dias. Mas e aí? E a sua posição? De falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. E esse inimigo vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa: um posicionado triunfa sobre as críticas. Quem nunca recebeu uma crítica aqui, gente? Mas tem muitas pessoas que recebem críticas e se abalam com essas críticas. Não é verdade? Mas um posicionado, ele não pode se abalar por essa crítica. Um posicionado, ele precisa saber que Deus vai estar com ele na batalha. O que Eliabe fez com Davi? Eliabe começou a questionar as suas intenções e criticou duramente Davi. O que tu está fazendo aqui, moleque?
Não é isso? O que tu está fazendo aqui? Raquítico. O menorzinho. Tu acha que tu vai vencer Golias? Críticas. Se você não é posicionado, você recebe crítica e você se abala com as críticas, querido. Mas quando você tem uma posição diante de Deus, todas as críticas que vierem acima de você, para você, você vai dizer assim: crítica, eu derramo agora essa crítica lá debaixo dos meus pés e nada vai me abalar. Amém? Saul duvidou da capacidade de Davi. Quantos não duvidam da sua capacidade? Quantas pessoas não duvidam da sua capacidade? Saul duvidou, não precisa abrir, está lá no verso 33. Golias desprezou Davi pela aparência. Não é verdade? Porém Saul disse: contra o filisteu não poderás ir com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Críticas. Golias desprezou Davi pela sua aparência. Mais fraquinho, mais raquítico, mais mirradinho, né? Mas quem venceu Golias? Quem foi o fortão lá que correu dele? Todo mundo era incrível Hulk. Corria. Golias gritava, nego corria. Contudo, Davi permaneceu firme, ignorando as críticas e focando em seu propósito. Amém? Quando nós estamos posicionados em Deus, nós ignoramos as críticas e continuamos seguindo ao nosso propósito, ao encontro do nosso propósito. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Quando nós ignoramos as críticas, nós seguimos em contra ao nosso propósito. Qual era o propósito de Davi? Derrotar Golias. Muitas vezes as críticas nos paralisam. Muitas vezes as afrontas nos paralisam. Muitas vezes coisas que falam ao nosso respeito nos paralisam. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te criou para ser o melhor homem, a melhor mulher, o melhor jovem, o melhor filho, a melhor esposa, o melhor pastor, o melhor missionário. Deus te criou para você ser o melhor, amém? Então tudo que falar a teu respeito, deixa eu te falar, não receba o melhor de Deus na sua vida, amém? Nem todo mundo aqui deve ser tão lindo, né? Como Wesley, né? Tem uns careca aí, né? Mas e aí? Nem todos somos iguais, estamos mais bonitos, mais mirradinho, mais fortinho. Adriano, né, Adriano? Chegou cedo hoje, né? Depois de sair domingo passado, né? Chegou até antes do culto, que bom, né? Chegou no final do culto, né, Adriano? Chegou cedo. Nem todos nós não somos iguais, nós temos diferenças. Deixa eu te falar. Jesus agradou a todos? Não. Tu acha que você vai agradar a todos? Não. Então assim, as críticas, não receba elas e fique abatido, não. Levante sua cabeça, se posicione diante de Deus e fala assim, talvez sejam críticas construtivas ou críticas destrutivas, mas receba no seu coração e continue o seu propósito, amém? Não receba a crítica e pare seu propósito. Quantas críticas eu recebo, tu acha que eu vou parar o meu propósito? Sabe por quê? Porque eu sou posicionado em Deus. As pessoas podem falar, podem reclamar, não gosto, não gosto do pastor. Tá bom. Vou fazer o quê? Problema. Amém? Não é isso? Não gosto do Ed, problema, né, Ed? Você não gosta de você, problema. Você é posicionado em Deus, não é? Quem tem que me amar é Deus. Amém? Depois minha esposa. Né, Wesley? Né, Jean? Depois os filhos. Né? E vamos lá, Deus em primeiro lugar. Então assim, se posicione. Se posicione. Amém? Um posicionado não usa a arma dos outros.
Por que um posicionado não usa a arma dos outros? Saul queria dar as armaduras de Saul para Davi, né? Só que Davi era o quê? Mirrado. Se a armadura de Saul fosse Davi talvez não saísse nem do lugar. De tão pequenininho que era, tão raquítico que era. Então um posicionado não precisa usar a arma dos outros, não. Não. Um posicionado, ele vence com as suas próprias armas. Um posicionado vence com a sua própria fé. Um posicionado vence com o seu próprio Deus está com você, amém? Davi recusou a armadura de Saul, preferindo confiar nas suas habilidades. Confie nas suas habilidades. Eu não consigo, eu tenho que pedir, confie nas suas habilidades. Eu não consigo abrir uma célula, confie nas suas habilidades. Eu não consigo ler a Bíblia, confie nas suas habilidades. Eu não consigo, confie nas suas habilidades, amém? Todos nós somos habilitados por Deus a fazer alguma coisa na casa de Deus, amém? Nem que seja para varrer a igreja, confie na sua habilidade. Amém? Todos nós somos, eu quero ser professor de investidor, mas eu não... Querido, confie na sua habilidade. Eu quero cuidar de criança, mas a criança grita, confie na sua habilidade. Amém? Glória a Deus. Sabe, você não precisa, vou chamar alguém para mim. Não, confie nas suas habilidades. Davi não precisou da armadura de Saul para vencer Golias. Davi confiou nas suas habilidades. Mesmo sendo menor, mesmo sendo improvável, Davi confiou nas suas habilidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Verso 39. Bota aí, Pedro, 1:17, 39. Isso é muito importante. Eu acho que é essencial para a vida de cada ser humano. Fala comigo, seja autêntico. Não seja outra pessoa, seja você mesmo. Deus te criou assim, com cabelo, sem cabelo. Seja autêntico. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Seja autêntico, não seja outra pessoa. Amém? Seja autêntico, seja você. Deus te criou da melhor forma que Ele podia te criar. Se você não se acha o melhor, querido, vá procurar um tratamento no psicólogo, porque Deus te criou da melhor forma que Ele podia te criar. Não é verdade? Você acha lindo, você acha bonito. Dê um sorriso. Para de ficar sendo murmurador, chato, pessoa rabugenta. Está sempre sorrindo aí atrás aí, ó. Aí. Sorrindo. Seja bonito, seja autêntico, seja você mesmo. Diante da palavra de Deus, né? Nem seja você mesmo e semana que vem está no bloco de carnaval. Aí eu te pego. Né? Seja você mesmo diante da palavra de Deus. Seja um homem, uma mulher posicionado na presença de Deus. Amém? Davi, ele não tentou ser alguém que ele não era. Muitas vezes as pessoas querem tentar ser alguém que não era. Porque eu gosto, porque eu quero... Não, querido, seja você. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de ser diferente. Ele usou suas próprias ferramentas. Uma fundinha. E quantas pedras? 5 pedrinhas. Não tinha armadura para Davi, não tinha espada para Davi, não tinha escudo para Davi. Tinha um saquinho com 5 pedras. Mas esse saquinho e 5 pedras, sabe o que tinha? Presença de Deus na vida de Davi. Amém? Fé de Davi em vencer Golias. Propósito de Davi de vencer Golias. Quando nós temos propósito de vida, querido, nós não precisamos de espada, nós precisamos de armadura. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor. Bota lá no 40. Especialize naquilo que você sabe fazer. Naquilo que você faz. Se você é bom para costurar, se especialize para costurar. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão e lançando mão de sua funda foi chegando ao filisteu. Seja especializado no que você faz.
Quer fazer tricô? Se especializa em fazer tricô. Nem se fala mais em tricô, né? Se fala ainda. As mais 60 aí, né? Se fala nisso, tricô, crochê. Minha mãe fazia blusa de lã no crochê, aquelas umas coisas assim, pareciam uma espada desse tamanho, não era isso? Aí ficava, fazia manga, depois fazia gola, fazia coisa. Várias blusas que minha mãe fez para mim. Era crochê ou tricô aquilo? Tricô? Crochê é aquele mais fininho, né? Que bota na mesa, né? Tá vendo? Tô entendendo. Não vou fazer tricô, não vou fazer crochê. Não sou especializado nisso. Mas se especialize no que você faz. Eu quero abrir uma célula. Se especialize. Estude a palavra de Deus. Busque a presença de Deus. Davi era experiente com a sua funda, com o seu alforjezinho. Por quê? Ele treinou por anos, cuidando das ovelhas, espantando os animais que iam pegar as ovelhas. Então Davi era treinado para aquilo. Nós temos que ser treinados para nossas batalhas. Amém? Fala comigo assim: um posicionado é determinado a vencer. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Um posicionado é determinado a vencer. Deixa eu te falar, aqui só tem vencedores, amém? Aqui só tem mais que vencedores neste lugar. Davi não apenas confiava em Deus, mas estava determinado a derrotar o gigante. Muitas vezes nós não temos que estar determinados ao nosso propósito de derrotar o gigante que afronta todos os dias a nossa vida. Verso 48, coloca aí. Em vez de correr do inimigo, muitos correm. Tu não pode ter medo do teu inimigo, não. Não é verdade? Quem tem medo de barata aqui? Tem gente que não pode ver barato. Não é isso? Nossos amiguinhos sumiram daqui, né? Graças a Deus. Sumiram. Acho que é o calor. Nossos amiguinhos, né? Mudou para onde? Mudaram de ambiente. Graças a Deus, né? Porque teve uma vez que um caiu aqui, ficou amarrado, aí todo mundo correu, né, gente? Quase que ele caiu aqui embaixo. Ficou penduradinho aqui, né? O Wesley era o primeiro a correr, né? Então você não pode ter medo do inimigo, gente. Se o bicho, né? Não pode ter. Em vez de correr, avance contra ele. Verso 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Correu de encontro a Golias. Correu de encontro ao seu inimigo. Pare de andar para trás contra o seu inimigo. Ande para frente, afronte. Levante seu peito e fala assim: eu tenho um Deus maior do que tudo meus inimigos possam saber. Eu tenho um Deus e vou avançar contra os meus inimigos. Amém? Davi correu em direção a Golias ao invés de fugir. Muitos tentam fugir do inimigo. E eu estou falando de inimigo, pode ser tudo, gente. Pode ser depressão, pode ser... Tem muitas pessoas que começam a botar as sujeiras debaixo do tapete, correndo. Não vou... Não, enfrente os teus problemas. Enfrente os seus problemas. Enfrente os seus problemas. Tem problema em casa? Enfrente os seus problemas. Tem problema com o filho? Enfrente os seus problemas. Tem problema com a esposa? Resolva seu problema. Amém? Nunca vá dormir brigado com a esposa. Estão entendendo, né? Então assim, quem é casado, resolva o seu problema. Durma bem. Teu quarto, teu lar é um lugar sagrado. Amém? Nunca vá fazer isso. Resolva seus problemas. Não comece a fugir. Tem problema, resolva. Tem problema, resolva. Resolva o problema com teu filho. Tem problema, resolva. Não fuja. Davi, em vez de se intimidar com o grito do inimigo, vença-o. Volta um pouquinho, Pedro, no 44 e 45. Golias começou a insultar Davi, declarando sua vitória. Mas Davi
começou a declarar sua vitória em nome do Senhor. Disse mais o filisteu Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens, leia comigo, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, fala mais alto, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus! Eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos na minha frente. Amém? Nós vamos marchar nesse lugar hoje, porque o inimigo todo vai cair por terra hoje aqui neste lugar. Amém? O inimigo hoje já está desfeito por terra. Amém? Em nome de Jesus. Em vez de temer a derrota, não se contente com nada menos do que a vitória. Amém? Pode subir o louvor aqui. Sabe por quê? Não se contente menos do que a vitória. Davi sabia que a vitória seria para quê? Para a glória de Deus, não para a sua glória. E não parou até derrotar o gigante completamente. Toda guerra vencida, toda batalha vencida, deixa eu te falar, dê glória ao nome do Senhor. Amém? Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Eu tive essa semana, na sexta-feira, Bispo Daniel. Gente, foi uma palavra tremenda lá na freguesia. E foi uma palavra, assim, de exortação para a igreja. Porque muitas vezes nós damos glórias, nós vencemos algo, queremos dar glória para nós. Falar o que nós fizemos. Mas antes de falar o que nós fizemos, nós temos que falar o que Deus fez por nós. Amém? Sabe, muitas vezes nós falamos, o que nós... Mas você está falando antes o que Deus fez por nós. Sabe, e foi uma palavra de exortação para a igreja. Foi uma palavra de poder, você acender o fogo novamente. Muitas vezes você está passivo diante das coisas. Muitas vezes você está cansado diante das coisas. Sabe? E nós precisamos ser como Davi. Ter uma posição diante de Deus. Ter uma posição, ser posicionado. E ele falou que nós temos agora o Arena XP acontecendo semana que vem, gente. Carnaval está aí, semana que vem. Festa da carne. E nós como igreja estamos fazendo o quê? Levando as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Sabe, o mundo aí fora está tão corrompido. Está tão... Gente, são coisas assim que não tem explicação. Então assim, o Arena XP, e muitas vezes as pessoas pagam uma fortuna para estar num camarote de uma Sapucaí da vida. Eu sei valores, conheço pessoas que vivem lá e muitas vezes nós não conseguimos ajudar ou ter um R$150, R$300. Você vai para um camarote Sapucaí, tu vai pagar 3 mil ou 4 mil reais, 2 mil antecipado, 4 mil na hora, para você passar uma noite naquele lugar. Passar uma noite. Comida, bebida, orgia. E nós estamos falando em R$340 para ter jovens recebendo palavras de Deus, se alegrando, louvando. Então assim, posicionamento. A igreja precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Sabe por quê? Davi não temeu. Sabe por quê? O azeite. Por isso que eu quis ungir vocês antes. Eu
queria que vocês ficassem de pé. O azeite já havia descido sobre ele, amém? Quando nós somos ungidos, nós somos posicionados, o azeite já está sobre nós. O azeite já está sobre nossa vida. Quem, fala para o teu irmão, quem tem unção, fala mais alto, quem tem unção, não teme. Amém? Porque sabe, fala com ele, porque sabe que o poder de Deus está com você. Amém? Quem tem unção, aplauda o Senhor. Quem tem unção não teme, porque sabe que o poder de Deus está sobre você. A unção traz coragem, a unção traz disposição, a unção traz força para qualquer circunstância da sua vida, qualquer batalha. Quando nós estamos posicionados, fala comigo, posição. Saia da sua posição. Posição. Quando nós estamos posicionados, nós podemos vencer qualquer batalha. Independente do tamanho do desafio. Amém? Independente do tamanho do desafio. E hoje eu quero te pedir uma coisa. Deus não é o pastor. Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele te chama a se posicionar com obediência, coragem, confiando no Senhor, que trará todas as vitórias para a sua vida. Amém? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor.